Que a paz do nosso Senhor Jesus, que essa graça maravilhosa que só Ele derrama sobre nós, nos fortaleça pela sua palavra. Hebreus capítulo 2. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou o filho do homem que o visites. Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou de fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provaste a morte por todo homem. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis que eu estou, e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém. Temos dito desde ontem que Hebreus, esta carta foi escrita para fortalecer e encorajar a igreja perseguida do primeiro século, sobretudo esses irmãos aqui de origem hebraica, de origem judaica. Vimos ontem que Jesus é enfatizado em toda a carta como superior, supremo, incomparável, a supremacia de Cristo, a centralidade de Jesus. Não é apenas uma doutrina ou uma frase bonita. Na verdade, a centralidade de Jesus é a razão de ficarmos firmes, é a razão de vencermos, é a razão de vivermos, é estarmos olhando para Jesus. Talvez neste momento que você me escuta, a sua mente está ocupada com muitas distrações, e é isso que enfraquece a nossa fé, e é isso que traz dúvidas, e é isso que rouba muitas vezes o potencial que Deus quer derramar sobre nós. Nós precisamos manter os olhos firmemente em Jesus, olhando para Ele. E o capítulo 1, falamos ontem, destaca muito a superioridade de Jesus sobre os anjos.
Capítulo 2 de Hebreus, lemos agora, nos fala que Jesus é o homem perfeito. Ele se fez homem, e homem absolutamente perfeito, para poder morrer em nosso lugar, para poder nos socorrer em nossas fraquezas, para poder ser exemplo para nós. Você pode dizer, estamos em crise de referenciais no Brasil, e é verdade. Não temos referenciais na política, não temos referenciais, muitas vezes até mesmo entre as igrejas é tão difícil, às vezes termos referências que sejam mais ou menos unânimes, mas a Bíblia diz, olhe para Jesus, imite o Senhor, siga os seus passos. Esse é o chamado para os filhos de Deus. Olhar para Ele nos manterá firmes, inabaláveis, nos manterá inspirados, encorajados a nos santificar cada dia mais, a cumprir o propósito de Deus, a ter a alegria do Senhor em nosso coração, porque se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Hebreus capítulo 2, começa dizendo no versículo 1, por esta razão, ou seja, porque Jesus é superior aos anjos, e os anjos são meros ministros em favor da igreja, dos que vão herdar a salvação, o versículo 1 diz, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Você conhece a verdade de Deus? Você tem escutado a palavra, o evangelho? Você tem ouvido a palavra de Deus na sua caminhada? A Bíblia diz aqui, que nós precisamos nos apegar com mais firmeza. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes. Não se limite a experiências esporádicas com Deus. Não defina a sua vida cristã pelos seus melhores momentos. Pelo contrário, em todo tempo, se apegue mais firmemente à palavra. Em todo tempo, deixa o Espírito Santo aprofundar em teu coração o conhecimento de Deus, o conhecimento da palavra, o amor pelas verdades de Deus. Nós precisamos nos apegar cada dia mais firmemente às verdades absolutas, às doutrinas fundamentais, aos decretos de Deus, aos atributos de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecê-lo, mergulhando em sua palavra. É muito interessante o versículo 1, porque diz, nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Há muitas pessoas querendo ouvir coisas novas, curiosas, atrás às vezes de especulações teológicas e humanas. Nós precisamos mergulhar e meditar cada dia mais nas verdades absolutas de Deus, verdades que nós já ouvimos, conhecemos. Alguns de nós desde a nossa infância ouvimos as Sagradas Escrituras. Paulo escreve ao pastor Timóteo dizendo, olha, lembre do que você aprendeu com a sua avó, com a sua mãe, e se aprofunde nessa palavra, porque essa palavra vai te manter enraizado, e os ventos não vão te derrubar, e as lutas não vão te paralisar, e não vão tirar você do propósito principal, que é se relacionar com Deus e manifestar a glória dele na terra. Capítulo 2 aos Hebreus, o Espírito Santo está dizendo, se apegue às verdades que você já ouviu, para que não se desvie dela, para que delas jamais nos desviemos. Quando a nossa relação com a palavra de Deus começa a ficar superficial, você pode até continuar dizendo que crê na palavra, mas a sua vida não experimenta a palavra, você não pratica a palavra. Então você diz que conhece, você até pode ensinar a outros, ensinar até corretamente, como Romanos capítulo 1 e 2 diz, você diz para os outros, mas você não as vive. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Deus todos os dias, sermos um cedro, como cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, florescendo nos átrios do nosso Deus, com maturidade, com profundidade, com constância. Quando a palavra diz no capítulo 2 de Hebreus, que nós devemos nos apegar a essa palavra, é praticá-la, é vivê-la, não apenas você achar que já conhece. Versículo 2 de Hebreus capítulo 2 diz, se tornou firme a palavra falada por anjos, e toda transgressão, desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que o Espírito Santo aqui está dizendo para a igreja no primeiro século é o seguinte:
se aquilo que Deus falou pelos anjos na antiga aliança se cumpriu, se o que Deus avisou e alertou na antiga aliança, muitas vezes Deus trouxe juízo, Deus trouxe consequências, porque o povo endureceu o coração, o Espírito Santo está dizendo: e nós? Como nós vamos escapar se nós negligenciamos a salvação e a obra através de Jesus? Porque há muitas pessoas com entendimento errado, achando que no Antigo Testamento Deus era mais duro, no Novo Testamento Deus mudou. Deus nunca mudou, Deus é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. O alerta aqui, esta igreja que estava sendo perseguida, essa igreja que estava passando por tribulações e perseguições das mais terríveis, é o seguinte: não negligencie a salvação em Jesus. Não trate com descuido, com desprezo, de maneira superficial, não trate de maneira negligente a salvação em Cristo. Versículo 3: como nós vamos escapar se negligenciarmos tão grande salvação, que foi anunciada pelo Senhor e depois foi confirmada pelos que as ouviram, dando testemunho com eles por sinais, prodígios, distribuições do Espírito segundo a sua vontade? O Espírito Santo está lembrando: olha, lembre do que Jesus fez, lembre das confirmações de Deus através de Jesus, através dos apóstolos. Tudo que Deus está fazendo é uma prova absoluta de que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, que o reino de Deus está entre vocês. Lembrem disso, para levar isso cada dia mais a sério e não retroceder. Esse assunto de retroceder na fé dá um debate na história da igreja até hoje. Uma parte da igreja cristã não acredita na possibilidade de retroceder na fé. Outra parte acredita que nós precisamos perseverar na fé e não voltar atrás, não retroceder, não cair no que a Bíblia chama de apostasia. Vamos ver isso em Hebreus o tempo todo. Os alertas do Espírito Santo. Creio eu que o Espírito Santo não nos alertaria para algo que não seria possibilidade. Vamos ver versículo de número 5 em diante. Hebreus capítulo 2 diz: não foi a anjo que sujeitou o mundo. Versículo 6: antes alguém em certo lugar, citando a palavra, ele diz: que é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. O Espírito Santo está aqui mostrando o seguinte: que a salvação não veio através de um anjo, a salvação não veio através de uma pessoa comum. O texto diz que Deus envia Jesus e o faz como homem. Jesus se fez homem plenamente, 100% homem, 100% homem. Doutrina fundamental do Evangelho do Senhor Jesus: Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Por que Jesus se fez homem? Porque era a única maneira da humanidade ser salva, era a única maneira de nós sermos perdoados, libertos, era a única forma. O texto é claro, mas vamos tentar apenas comentar um pouco mais. Primeiro, o texto então mostra que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos. Versículo 7: um pouco menor que os anjos. Jesus se tornou homem, ou seja, quando ele é encarnado, quando ele se faz homem, ele espiritualmente está um pouco menor que os anjos. Essa é a comparação que aconteceu durante o tempo que Jesus se fez homem. Mas no versículo 8 diz que todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Tudo foi sujeito a Ele. E no versículo 9, mais uma vez, é dito que Ele foi feito menor, um pouco menor que os anjos, Jesus, mas por causa do sofrimento e da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus deu toda a autoridade ao homem. Quando o homem pecou, Ele dá essa autoridade a Satanás, ele entrega essa autoridade a Satanás. O diabo tem autoridade para agir na terra por causa da iniquidade do homem, do pecado do homem, da transgressão de Adão. Mas aí vem a palavra de Deus no Novo Testamento em vários momentos, e aqui de maneira muito clara, e diz que Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar e restaurar a nossa comunhão com o Pai, e restaurar a nossa autoridade espiritual sobre a terra como igreja.
E o que é interessante é que para recuperar a autoridade que Adão perdeu, tinha que ser um homem, porque o homem foi dado a autoridade. A Bíblia diz que Deus, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Somente um homem podia recuperar a autoridade perdida. Só que o homem nasce em pecado, tinha que ser um homem perfeito, tinha que ser um homem santo, tinha que ser um homem sem pecado, e nenhum homem seria capaz disso. Por isso, na lei espiritual, no mundo espiritual, só havia uma maneira, e Deus, sendo Deus e sabendo do passado, presente e futuro, Ele sabia que só tinha uma maneira da humanidade ser restaurada: Ele mesmo, o Senhor, se fazer homem. A humilhação de Jesus, Ele sendo Deus, se esvaziou, assumindo forma de servo, se fez homem, para como homem, como você e eu, sujeito às limitações e sujeito às tentações, Ele vencesse a morte, vencesse o pecado e restaurasse a nossa comunhão com Deus e a nossa autoridade sobre a terra. Jesus se fez homem, para que você saiba que você também, capacitado pela graça dele, tem como viver na terra, cheio do Espírito Santo e manifestando a autoridade de Jesus através da sua vida. Ele se fez homem perfeito, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecar, resistindo, e ele foi revestido de glória e de honra, como diz o versículo 9, porque ele venceu a morte, ele venceu as trevas, ele venceu Satanás, e ele provou a morte por todo homem, versículo 9. Versículo 10 diz: porque convinha que aquele, por cuja causa, quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Imagina que Jesus foi aperfeiçoado através do sofrimento. É difícil para a gente entender isso. Se Ele é Deus, 100% Deus, e Ele se faz homem, ao mesmo tempo 100% homem, Jesus precisava aprender alguma coisa? Ele precisava aprender como homem. E sabe como ele aprendeu? Pelo sofrimento, através das lutas, das provas, das tentações. Ele foi aperfeiçoado como homem através das tribulações que o Pai permitiu que ele passasse. E aí no versículo 11 há uma chave espiritual que diz: pois tanto que o santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. O fato de Jesus ter se tornado homem, o fato de Jesus ter nascido como homem, capacitou a nós de nos tornarmos filhos de Deus. Você é filho de Deus porque Jesus se fez homem e morreu no seu lugar. O texto diz: ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Você é irmão de Jesus. Nós somos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele se fez homem para nos tornar família de Deus, para nos tornar filhos de Deus, para nos tornar novamente autoridades de Deus na terra, para manifestar o seu reino, a sua santidade, o seu poder e a sua palavra. Isso é maravilhoso. É com essa palavra que o Espírito Santo encoraja uma igreja. Às vezes nós queremos doses de palavras que apenas venham a motivar a gente emocionalmente. Às vezes a gente quer ouvir algo que exalte o nosso ego, mas a palavra de Deus, ela fortalece a igreja, nos lembrando quem é Jesus, o que Ele fez por nós e quem nós somos nele, quem nós nos tornamos nele. A gratidão pela morte de Jesus, a convicção que só Ele é o Senhor, deveria ser suficiente para a gente viver uma vida plena do Espírito Santo, vivendo aqui na terra imitando Jesus em amor, em santidade, em boas obras, em superação das lutas contra a carne. Será que Jesus é suficiente para você? Porque há pessoas hoje que elas querem Jesus e mais muitas coisas. O autor dos Hebreus não se preocupa com isso. O Espírito Santo está dizendo: Ele te fez irmão, Ele te chama de irmão. Versículo 12: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele te chamou para ser irmão e te tornou um adorador, para louvá-lo no meio da congregação, para ser alguém que canta louvores ao seu nome. No versículo de número 14 diz: visto que os filhos têm participação comum da carne e sangue,
destes ele igualmente participou por sua morte, para que assim destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Jesus na cruz do Calvário, ele destruiu, venceu as obras do diabo. Satanás ainda não foi julgado de maneira cabal para ser lançado no inferno, e ele e o inferno serem lançados no lago de fogo, como diz em Apocalipse. Mas Jesus na cruz destruiu o poder das obras do diabo. Satanás não tem mais domínio sobre aqueles que pertencem ao Senhor Jesus, aqueles que se tornaram família de Deus, aqueles que estão em Cristo são nova criatura, e as coisas passadas, Satanás não pode lançar contra nós, porque Deus já pagou o nosso preço, está pago, está consumado. Jesus é o homem, ou Jesus é o Filho de Deus, que se fez homem perfeito para destruir a morte, para destruir as obras do diabo, para nos livrar, versículo 15, livrando todos do medo da morte, que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Uma das coisas que mais as pessoas têm medo é da morte, e quando nós conhecemos a Jesus, nós amamos a Jesus, amado, a morte não existe mais para nós, porque aquele que está em Cristo tem a vida eterna. E aí no versículo 16, ele não socorre anjos, ele socorre a descendência de Abraão. Que coisa maravilhosa! Jesus se faz pouco menor que os anjos quando ele, no tempo que ele se fez homem, mas ele foi exaltado pelo Senhor, ressuscitado, está à destra do Pai. Ele é Deus que reina e governa sobre todos os anjos, e ele nos fez filhos amados. Ele alcançou a nós. Terminando, versículo 17 e 18, para a gente concluir, diz: por isso convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. O que o Espírito Santo está dizendo a esta igreja perseguida, desanimada, aflita por tantas circunstâncias, é o seguinte: vocês não estão sozinhos. O Senhor, o Salvador, o Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus, que vocês creem e receberam a palavra dele e têm recebido, ele se fez homem igual a vocês. Ele passou por situações, lutas, tribulações, angústias. Ele passou por tentações iguais a vocês. Ele não está indiferente aos seus sofrimentos, ele não está apático às suas tentações. O texto está dizendo claramente que ele se tornou semelhante aos irmãos. Para quê? Para sentir ainda mais com misericórdia, empatia, aquilo que nós sentimos. Ele sabe o nível da tua dor, ele sabe o nível da sua tristeza, ele sabe o nível das suas tentações, e ele é poderoso para derramar graça sobre a tua vida, para te fortalecer e para te deixar de pé diante da presença dele e dos propósitos dele. Não há nada que você e eu possamos passar que o Senhor Jesus não vai se compadecer, não vai sentir junto, não vai poder nos socorrer. Ele não é um Deus impessoal, ele não é uma energia, ele não é um Deus que criou tudo e está distante olhando como a terra está de longe. Não, ele é Deus Emanuel, Deus conosco. Ele conhece o seu coração, a sua dor, as suas tristezas, e é ele que te salva, é ele que te perdoa, é ele que te levanta, é ele que te encoraja. Versículo 18 então diz: naquilo que ele sofreu, sendo tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele é poderoso para te socorrer. E aí você pode dizer: mas eu estou sendo tentado e não estou conseguindo vencer. Existe uma palavra que nós não podemos nos esquecer jamais: fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E os irmãos vão ver isso em Hebreus. Fato de eu e você não estarmos às vezes vencendo algumas áreas do pecado, tendo a alegria do Senhor em meio a algumas tribulações, tendo esperança às vezes no meio de algumas aflições, não significa que Jesus está longe, nem que o poder dele não está agindo. Significa talvez que o nosso coração não está se apropriando plenamente pela fé
da graça dele, do poder dele, da intimidade com ele, que nos capacita a vencer a tentação, a vencer a provação e a se alegrar com esperança no meio das dificuldades. É relacionamento, ou seja, se eu estou percebendo que aquilo que leio na palavra eu não estou experimentando de uma maneira mais viva, eu devo mergulhar mais profundamente na palavra, eu devo me derramar mais diante da graça de Deus, porque uma coisa é certa: Jesus tem todo o poder para me socorrer em qualquer situação que eu passe. Ele é o Senhor. Vamos orar. Pai, a nossa oração é que a revelação da Tua palavra possa penetrar nos lugares mais profundos do nosso espírito, possam afetar a nossa alma, nossa mente. Senhor Jesus, torna cada dia mais viva a Tua revelação dentro de nós. Nós queremos olhar para Ti, Jesus, com os olhos da fé. Nós queremos nos apegar mais firmemente às verdades que nós já conhecemos. Nós queremos Te amar cada dia com mais intensidade, mesmo nos dias maus, mesmo em meio às tentações, e até quando tropeçamos, a Tua graça é poderosa para nos levantar e nos libertar do domínio do pecado. Restaura em nós a cada dia, Jesus, a visão clara de quem Tu és, das Tuas obras, do Teu poder. Em Teu nome, Jesus, nós Te pedimos. Amém, Senhor.